Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso PodJúris, o podcast jurídico mais legal existente. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Constituição de 67 com a emenda de 69. Eu sou a entrevistadora Ellen Ramos e estou aqui com a minha colega Natália Fernandes, da qual ela vai se apresentar aqui para vocês. Fala aí, futuros juristas, como vocês estão? Peguem um caderno, lápis e muita vontade de aprender, pois hoje iremos tratar de assuntos muito importantes para a história do nosso país, pois essa semana fez 60 anos da ditadura militar. Eu sou a Natália e antes de mergulharmos na Constituição de 1967, quero convidar nossa especialista em História, Júlia Abdon. Oi meninas, muito obrigada pelo convite. É com imensa alegria que eu estou participando desse projeto. A Constituição Federal de 1967 é marcante, inserida em um cenário político ditatorial, imerso em censuras, repressões e torturas. Exatamente isso. Só por essa introdução aqui, vocês já imaginam que muita água rolou debaixo dessa ponte, até chegarmos na outorgação da Constituição de 67. Por isso, preparamos esse bate-papo aqui com as principais informações sobre o começo da ditadura. Vou deixar a voz com a Natália para que ela possa explicar um pouquinho aqui para vocês sobre esse momento aqui do nosso Brasil. O ano era 1947, onde estávamos no período de Guerra Fria e também 2 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, e o mundo começou a se dividir em 2 blocos socioeconômicos e ideológicos diferentes: o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Essa divisão deu início a uma disputa política entre os Estados Unidos e a União Soviética, denominada alguns anos depois de Guerra Fria, pela inexistência de combate armado. Essa rivalidade influenciou as políticas de diversos países, que, consequentemente, atingiu a organização social brasileira. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil havia se alinhado com ninguém mais, ninguém menos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Porém, uma figura política interessantíssima surgiu em 1961 para balancear aí essa união, não é mesmo, Nath? É isso mesmo, Ellen. E a figura política em questão é o ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango. Em 1961, o então presidente começou a desenvolver políticas externas mais independentes das superpotências da Guerra Fria, o que não agradou muito os políticos de direita do país. Estou correta, Ju? Está correta sim. Não agradou nem um pouco minha colega Natália. Além disso, Jango propôs reformas de base, como reparação completa no sistema de educação, reforma agrária e até dar direito de voto aos analfabetos. Claro que essas ideias não agradaram nada os seus opositores, e a própria mídia da época publicou manchetes contrárias ao governo. Após a apresentação dessas propostas, algumas manifestações contra o governo aconteceram pelo país. Uma das mais famosas e também importante de citar foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu mais de 500 mil pessoas em São Paulo, exigindo a saída do Jango da presidência. Não é difícil deduzir o que aconteceria tempos depois. No dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares, em que eles tinham o apoio da elite de direita do Brasil e dos Estados Unidos, o que fez Jango se refugiar no Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe sofreram grandes repressões. Para cobrir o vazio de poder, o cargo de presidente foi assumido interinamente por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Em 9 de abril de 1964, o Comando Supremo da Revolução, junta militar comandada pelo general Arthur Costa e Silva, decretou o Ato Institucional número 1. O Ato Institucional 1 decretava que o governo podia cassar os direitos políticos das pessoas que fossem contrárias ao regime, além de suspender a Constituição Federal por 6 meses e o principal de tudo, o novo presidente não seria mais escolhido pelo povo, e sim com uma votação no Congresso Nacional. Esse último tópico deu plenos poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. Então, dia 15 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, foi eleito presidente do Brasil. Mas, para continuarmos essa conversa, por que não convidarmos o próprio Castelo Branco para contar sobre sua participação na presidência do Brasil? Ótima ideia, Ju! Através da nossa máquina do tempo exclusiva, vamos conversar com o primeiro presidente da ditadura militar do país. E aí, como que você vai, Castelo Branco? Se acomoda aí, pô! Olá, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre os grandes avanços que tivemos durante o meu governo. Desculpa aí, Castelo Branco, mas aqui a gente não faz propaganda política aqui não, viu? Por favor, evite o máximo disso.
Então o que querem de mim? Falar mal dos meus feitos igual os comunistas de esquerda? Eu ordeno prender vocês. Acho que na atualidade essa ordem não vale de nada, porém, apenas queremos conversar com você, talvez realizar alguns jogos. Proponho 4 fatos sobre você e o seu mandato durante a ditadura civil-militar. Bom, aprovo a sugestão. Eu aceito participar. Vamos lá, começando pelo fato 1. No início do seu mandato, você disse que o regime militar seria temporário e teria como objetivo reparar o caos político que o país se encontrava. Veja, Ellen, estávamos sob ameaça comunista. Acabar com a elite reformista de esquerda era a solução para organizar o Estado na direção de um futuro próspero. Uma intromissão rápida. A realidade é que os próprios militares inventaram que tinha um plano comunista para a tomada de poder no Brasil. Oxe, não estou lembrado disso não. Fato 2. É verdade que uma das suas primeiras medidas governamentais foi perseguir seus inimigos políticos? Sim, através dos inquéritos policiais militares, mais de 10 mil opositores tornaram-se réus. Esse foi só o começo das perseguições. Fato 3. É verdade que você institucionalizou a ditadura? Verdade. Utilizando os atos institucionais, eu arquitetei a organização do regime militar. No final de 65, o Ato Institucional 2 veio composto por 33 artigos que estipularam o uso definitivo das eleições indiretas para presidente, a dissolução de todos os partidos que atuavam na época e a ampliação do número de ministros do Superior Tribunal Federal. Detalhe importante. O AI-2 ampliou os poderes do presidente ao determinar que o mesmo poderia decretar 180 dias de estado de sítio sem a aprovação prévia do Congresso Nacional. Por fim, não menos importante, o fato 4. O Ato Institucional 3 foi decretado com o intuito de aumentar o poder executivo? Claro, foi emitido em fevereiro de 1966 e estipulou o sistema bipartidário no país. Houve então o surgimento do grandioso ARENA, Aliança Renovadora, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, este composto pela oposição. Ou melhor, o que sobrou da oposição. A maior parte dos opositores políticos foram caçados, e os que representavam o MDB não podiam ter ideias radicais. Isto é apenas um mero detalhe. A partir do Ato Institucional 3, também decretei que as eleições para governadores e prefeitos seriam indiretas. Quanta coisa aconteceu no seu mandato em Castelo Branco. E agora, pra gente finalizar a sua participação aqui, conte pra nós qual foi a ação mais importante do seu governo. Com certeza, o meu querido Ato Institucional 4, emitido em dezembro de 1966. Por meio deste, convoquei todo o Congresso Nacional em sessão extraordinária para votar, discutir e promulgar uma nova Constituição. Obrigada pela participação no nosso Pod Júris, ex-presidente. Faça uma boa viagem de volta ao passado. Agora, nossa aventura jurídica realmente vai começar. Apertem os cintos. Vamos falar sobre a Constituição de 1967. Em 15 de março, a Constituição de 1967 entrou em vigor junto com o mandato do presidente eleito Costa e Silva, que considerou a inédita carta moderna, viva e adequada aos interesses do país. A Magna Carta de 1967 concentrou o poder na esfera federal, diminuindo as funções dos estados e dos municípios de modo a consolidar amplos poderes ao presidente da República. Além disso, entrou em conflito com a teoria clássica da triparticipação dos poderes de Montesquieu, visto que houve um enfraquecimento dos poderes do judiciário e do legislativo. O poder legislativo teve sua competência reduzida. Os decretos-leis tinham vigência imediata, e o Congresso Nacional apenas os aprovavam ou rejeitavam, sem poder emendá-los. Sem deliberação acerca dos decretos-leis, em 60 dias, os textos do Executivo eram tidos como aprovados. Agora é o momento em que vocês, meus caros colegas juristas, devem pegar o marca-texto, pois iremos citar alguns artigos interessantíssimos a serem analisados na Constituição de 67. O primeiro é o artigo 34, que diz, abre aspas, os deputados e senadores são invioláveis no exercício de mandato por suas opiniões, palavras e votos, fecha aspas. Na teoria, estava tudo perfeito, porém na realidade não era assim. Existia uma contradição entre o governo e a Constituição, já que a maioria dos deputados e senadores foram cassados antes da publicação da Magna Carta de 67. Outro artigo interessante a ser analisado é o 58, que deixa implícito o caráter autoritário do regime. Nele é falado que
O presidente da República, em caso de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesa, poderá expedir decretos com força de lei sobre as seguintes matérias: 1. Segurança Nacional e 2. Finanças Públicas. E ainda no âmbito dos três poderes, o judiciário teve funções limitadas na Constituição de 67. Chegou a ser excluído de seu ofício jurisdicional de apreciar atos arbitrários praticados pelo governo. Já o Poder Executivo teve suas atribuições ampliadas. A Constituição responsabilizava diretamente o Executivo sobre as questões que envolviam a administração pública e a segurança nacional. Nesse último aspecto, o regime militar compreendia que essa segurança envolvia qualquer tipo de ação que fosse contra a visão política e social do país. Seguindo essa lógica, o governo investiu na criação de mecanismos capazes de controlar os meios de comunicação e qualquer outra manifestação ligada à vida cultural do país, por meio da criação da Lei de Imprensa e da Lei de Segurança Nacional. Agora, para darmos continuidade sobre os pontos principais da Constituição de 67, convidamos a estudante Lívia Paulino, em que ela participou dos movimentos estudantis na época da ditadura e, com a ajuda da nossa máquina do tempo, trouxemos ela para o século XXI. Seja muito bem-vinda, Lívia! Oi meninas, obrigada pelo convite. Fico muito contente em viajar no tempo e participar dessa conversa apenas com mulheres maravilhosas. Obrigada, Lívia. Nós que agradecemos sua presença. Não deve ter sido nada fácil ser um estudante na época da ditadura, não é mesmo? Conta um pouco para nós sobre os direitos políticos da época. Não foi nada fácil. A Constituição de 1967 assegurava direitos políticos aos eleitores brasileiros maiores de 18 anos. O alistamento e o voto eram obrigatórios para os cidadãos de ambos sexos. Na teoria, apenas não eram considerados eleitores analfabetos e os que não sabiam se comunicar na nossa língua nativa, e os que estavam privados dos direitos políticos. E, Lívia, poderia nos explicar o porquê, na teoria? Porque na prática, o governo Costa e Silva foi o período mais repressivo da ditadura, conhecido como aquele famoso Anos de Chumbo. No final de 1968, foi emitido o Ato Institucional número 5. Por meio desse decreto, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos, e o presidente foi autorizado a decretar estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. Pelo visto, então, foi uma época de horror em que a maioria dos civis estavam sem proteção nenhuma pela lei. Exatamente, Natália. A repressão foi dura. Tivemos a nossa sede dos estudantes queimada. Porém, resistimos. Não só apenas com a luta armada, mas também com a arte. O Tropicália foi um movimento cultural que expressava através das músicas críticas ao regime militar. Buscávamos construir uma nova imagem nacional. E realmente, o tropicalismo foi um movimento que deixou marcas ainda presentes no século XXI. Foi muito legal conversar com você, Lívia. Obrigada por compartilhar suas vivências com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, meninas. Tchau, tchau. E agora, com uma visita da nossa querida historiadora Isabela Barbosa, em que ela veio nos prestigiar com sua presença, ela veio aqui falar um pouquinho sobre a Emenda Constitucional de 1969. Oi galera do Pod Júris, eu me chamo Isabela Barbosa e eu estou aqui para responder algumas perguntinhas feitas por vocês aqui no chat sobre a Emenda Constitucional de 1969. Eu vou respondê-los de forma dinâmica com o objetivo de fácil compreensão. Então já peguem seus cadernos para fazerem breves anotações para tirarem um belo 10 quando o assunto for a Emenda de 69. Antes de começar, gostaria de agradecer aqui as meninas do podcast pelo convite um tanto quanto especial. É um imenso prazer estar participando desse episódio de suma importância. A compreensão da Constituição de 1967 e sua emenda de 69 é essencial que todos nós, brasileiros, saibamos, pois diz sobre a nossa história do nosso país e sua época da ditadura militar, que por mais dura que seja, precisamos estar cientes do que foi. Nós que agradecemos muitíssimo por sua presença. Obrigada por fazer parte de tudo isso. Nossos telespectadores estavam ansiosíssimos por sua participação. Nós escolhemos a dedo as melhores perguntas enviadas por nossos queridos juristas aqui no chat para indagarmos nossa convidada de hoje. Vamos começar com a pergunta do Arthur Xavier, estudante do segundo semestre de Direito. A pergunta do Arthur foi a seguinte: quando a Constituição de 1969 foi ortogada e quem assumiu as atribuições do presidente da República? Qual o motivo de muitos não conhecerem como emenda? Excelente pergunta, Arthur.
A Constituição de 1969 foi uma emenda constitucional editada pela Junta Governativa Provisória, que assumiu as atribuições do Presidente da República no Brasil em 31 de agosto de 1969, após a trombose cerebral sofrida pelo então presidente Arthur da Costa e Silva. A junta da qual eu citei tinham como seus ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Redemarque, da Marinha e Márcio Melo, da Aeronáutica. Diferente de outras emendas constitucionais que normalmente só trazem as alterações textuais efetuadas, essa emenda trazia a reedição de todo o texto constitucional da Carta de 1967. Por conta disso, há parte da doutrina que não considera a emenda de 1969 como tal. E agora, seguindo a questão da Núbia, quais foram os destaques da Constituição de 69? A Constituição de 1969 conferiu amplos poderes ao Poder Executivo Federal, na figura do Presidente da República. Os atos institucionais e os decretos-leis tornaram o Poder Executivo o titular efetivo do poder, sob o argumento da urgência e do interesse público, que obviamente nem sempre eram presentes. Seguindo a pergunta do Pedro, tendo em vista os 3 poderes, quais foram as principais modificações proporcionadas pela Constituição de 1969? A Constituição de 1969 introduziu várias alterações, entre elas o aumento do mandato presidencial para 5 anos, a determinação de eleições indiretas para a função do governador do estado, também a autorização ao presidente da República para outorgar, delegar atribuições a outras autoridades, isso além dos ministros. Também o governo estabeleceu a Lei da Segurança Nacional, que tornava ligada assim com as liberdades civis, e a Lei da Imprensa, que instituía o órgão da censura federal. Também trouxe restrições à inviolabilidade parlamentar, com base na Lei da Segurança Nacional, e também a paridade, ou seja, igualdade, quanto ao vencimento do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Entre outros, gente, são várias alterações que foram sofridas nesse período de 1969. E aqui encerramos as perguntas de vocês. Muito obrigada a todos pela participação no chat. Agora eu vou abrir um espaço para que nossa convidada explique um pouquinho mais sobre essa emenda. Muito obrigada, Ellen. Então, gente, como eu havia comentado, em relação à origem, a Constituição de 1969, ela foi outorgada. Então, para vocês aí que são estudantes de Direito e estão nos acompanhando, já anotem aí. Pois estudando as Constituições, vocês vão se deparar com esses termos, outorgada e promulgada. As constituições outorgadas são as impostas pelos governantes, elaboradas sem a participação do povo. O líder político ou grupo instalado no poder decreta a constituição do país, que em geral possui traços autoritários, que foi o caso da emenda de 69. Já as constituições promulgadas são elaboradas por assembleias constituintes, ou seja, são criadas com a participação ativa dos cidadãos ou dos seus representantes eleitos. Em relação ao modo da sua elaboração, essa Constituição ela é dogmática, que é uma Constituição que resulta de aplicação de princípios ou dogmas de forma consciente para a organização fundamental do Estado. E em relação ali ao conteúdo, a Constituição de 1969 ela é formal, e seria o conjunto de normas escritas e hierarquicamente superiores ao conjunto de leis comuns, independente ali de qual seja o conteúdo. Isso é, estando na Constituição, é formalmente constitucional, pois tem a forma de uma Constituição. Quanto à estabilidade, a Constituição ela é rígida, pois trata-se de uma Constituição que somente pode ser modificada mediante processos, solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis do que aqueles exigidos para a formação e modificações de leis comuns, como as ordinárias e complementares. Quanto maior for a dificuldade, maior será a rigidez. Em relação à extensão, ela é analítica. Por fim, quanto à correspondência com a realidade, a Constituição de 1969 ela é semântica, que é aquela que serve para justificar a dominação daqueles que exercem o poder político. Ela sequer tenta regular o poder. Numa visão ontológica, a Constituição semântica seria aquela utilizada pelos dirigentes do Estado para sua permanência no poder, havendo ali um desvirtuamento da finalidade constitucional. Em vez da Constituição limitar a ação dos governantes em benefício dos indivíduos, seu verdadeiro fim seria utilizar por estes
para a manutenção do próprio poder. Gente, finalizo por aqui dizendo que a nossa emenda de 1969, ela vigorou por 19 anos, né? São quase 2 décadas, né? Até ela ser substituída pela Constituição, que foi promulgada de 5 de outubro de 1988, que é a nossa Constituição vigente até então. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os nossos queridos convidados. Muito obrigado por terem compartilhado seus conhecimentos, histórias e experiências nesse podcast. Foi um prazer tê-los aqui e esperamos que continuem acompanhando nossas futuras edições. Até breve!